Muito bem, vamos encerrar o estudo da lição número 7, sempre agradecendo a Deus porque Ele nos dá uma visão assim perfeita daquilo que seja a mensagem que Ele quer nos passar através de uma lição. A lição falou sobre os fundamentos proféticos, ou seja, o fundamento principal das profecias é o próprio Deus, que do seu trono dirige todas as coisas, o universo inteiro. O estudo dessa semana nos mostrou o trono de Deus, nos mostrou a presença de Deus no Éden, o chamado de Isaías, a visão que Ezequiel teve do trono de Deus, a visão que João teve também do trono de Deus. Sua presença é sempre marcante e Deus sempre mostra o seu amor glorioso. Ele sempre quis mostrar a sua bondade e o seu amor. Quando Moisés disse, me mostra a sua glória, Deus disse, eu vou te mostrar a minha bondade. Acima de tudo, a minha bondade, o meu amor, é isso que você precisa. E hoje, Deus quer nos mostrar, através da lição, nos mostrou na semana, que com amor e adoração, nós podemos provar, mostrar que estamos gratos a Ele pela salvação que Ele nos ofereceu. Deus é amor e esse amor foi mostrado na cruz do Calvário, foi mostrado na restauração das nossas vidas e no Evangelho que chegou até o nosso coração. Deus é o amor perfeito. O grande pintor Ambrósio queria pintar o amor, ou seja, um quadro que retratasse o verdadeiro amor. Achou uma moça por quem se apaixonou. E ele pintou um quadro retratando essa moça. Fez um quadro dela e escreveu embaixo o verdadeiro amor. 2 anos depois, ele foi surpreendido com essa moça desistindo dele e se casando com outro homem. Ele ficou tão desesperado que correu até o lugar de exposição. O quadro recebeu o primeiro prêmio da crítica. Mas ele foi lá no quadro de exposição, na exposição onde estava o quadro, e rasgou o quadro com as próprias mãos. E saiu pelas ruas gritando, procuro o verdadeiro amor, procuro o verdadeiro amor. Desapareceu. Nunca mais ninguém ouviu falar dele. 15 anos depois, encontraram Ambrósio morto num quartinho pequeno que ele usava como seu estúdio para a pintura. Do lado dele estava um grande quadro de Jesus na cruz crucificado. E ele embaixo havia escrito, o verdadeiro amor é somente o amor de Deus. Por isso, os salvos vão ter muitos motivos para glorificar a Deus por causa do amor. Foi isso que o profeta Isaías sentiu. Quando ele viu Deus assentado em seu trono, ele se sentiu pequeno, ínfimo, miserável, pecador. Ele disse, vou morrer porque meus olhos viram o Rei dos Reis no seu santo trono. Um querubim saiu do altar, do trono de Deus, pegou com uma tenaz, uma brasa do altar divino e tocou nos lábios de Isaías e o purificou. Disse, pronto, Isaías, você está purificado, teu pecado foi perdoado. Então Isaías, quando Deus perguntou, quem há de ir por nós? Ele prontamente respondeu, eis-me aqui e envia-me a mim. E ele então respondeu o chamado divino. A experiência de Isaías com um querubim purificador nos leva a entender que os querubins servem a Deus e ministram adoração diante do trono divino. Os querubins são guardiões e foram colocados no portão do Jardim do Éden para impedir que o ser humano se tornasse um pecador assim com vida eterna, um pecador imortal. Por isso que a presença dos querubins invocava e mostrava a presença de Deus ali naquele lugar. Os serafins é outro tipo de anjo e eles são mais voltados à adoração. Eles voam, eles mostram a glória de Deus e eles estão em constante adoração. Aprendemos ainda como Deus quer ficar junto dos seus filhos. E por isso Deus estabeleceu a construção de um santuário, um tabernáculo, e depois então o seu templo feito por Salomão, depois o templo feito, refeito por Nabucodonosor, depois o templo refeito por Herodes. Esses 3 templos receberam a glória de Deus. Os 2 primeiros de maneira visível, o terceiro recebeu na presença de Jesus ali no templo, tá? Dignificando o templo com a presença do Deus vivo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, um dia a Cidade Santa vai ter a presença de Deus e não vai precisar de sol, porque Deus é o seu sol. As pessoas vão adorar a Deus de forma clara e diretamente. Hoje o ser humano não consegue olhar para Deus, mas na Cidade Santa ou na Nova Jerusalém, os salvos olharão para Deus, estarão pertinho de Deus e poderão então ter consciência do que representa a santidade de Deus. Finalizamos o estudo dessa semana olhando para a queda de Lúcifer, que esteve ao lado de Deus, mas infelizmente ele usou o livre-arbítrio
para, assim, tentar ser igual a Deus no poder. E ele foi jogado nas trevas. E a lição mostrou também a diferença que haverá entre o que aconteceu com Lúcifer e o que acontecerá com os salvos que serão honrados por Deus no Monte Santo. Lúcifer estava no Monte Santo, quis mais do que merecia e acabou caindo nas trevas. Os filhos de Deus sairão do mundo de trevas para o Monte Santo, para serem assim honrados por Deus e brilharem por toda a eternidade. Essa foi uma lição maravilhosa, uma lição que mostrou os fundamentos proféticos. Deus é o grande fundamento das profecias. Ele assim deixou as profecias para que os seres humanos possam ficar alertas e se prepararem para um dia estar no céu. Agradecemos a Deus então pelas profecias. Como diz o salmista, não havendo profecia, o povo se corrompe. Aliás, o sábio Salomão. Deus nos abençoe. Que haja uma bênção no dia da preparação, sexta-feira, e que o sábado seja uma bênção para todos nós. E não esqueça, o fundamento profético é sempre a pessoa de Deus. Deus nos abençoe. Fica com Ele.